Boa tarde a todos, que nós tenhamos hoje um lindo momento de oração, de prece, de aprendizado e de estudo. Pedimos, rogamos a espiritualidade que esteja conosco e que Jesus nos abençoe, abrindo nossos corações e as nossas mentes. Bem-vindos a todos. Para dar início, então, eu convido a Tarsila para fazer a prece inicial. Pai nosso, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venham a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre assim seja. Amém. Hoje vamos estudar o livro Palavras da Vida Eterna, capítulo 48, Dinheiro e Atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não sei explicado. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite, circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo. Converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado em inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em um culto libertador daqueles que o libertam. Cercou de vontade. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite, a criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz aqueles que distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envelhece o homem, e sim o homem que envelhece, no desvario das paixões que degradam. Deixa, pois, que o dinheiro dê passagem por suas mãos, se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respira sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. O que a gente aprende é assim, que eles falam, né, que a gente não tem que ser escravo de dinheiro, não tem que encarcerar o dinheiro para que o dinheiro não nos encarcere. Na realidade, ter dinheiro, dinheiro é fruto de um trabalho, dinheiro é fruto de que alguém fez por onde para conseguir te dar uma melhor situação. Mas qual o valor dele? O que você faz com ele? A gente pode fazer o bem pela família, pelos filhos, pelo vizinho, por alguém. A gente não precisa guardá-lo, não precisa escondê-lo, não precisa colocar num cofre, porque, ao final de contas, a gente não vai levar nada disso. Mas sim as coisas boas que a gente pode fazer com ele. Podemos ajudar de várias maneiras, não simplesmente pegando a moeda em si e dando para os outros, mas oferecendo
alimento, oferecendo agasalho, oferecendo condições. Uma das coisas que eu, assim, eu admiro até no meu companheiro é assim, ele veio de uma família humilde e para estudar ele recebeu ajuda de alguns amigos. Até para fazer uma matrícula, ele conta com orgulho, ele não tinha conseguido o dinheiro todo com o trabalho dele e simplesmente um amigo ofereceu cobrir a matrícula da faculdade. E esse ato acabou semeando nele a necessidade de fazer isso também por outras pessoas. Então, agora que a gente está numa condição melhor, ele acaba pagando a faculdade de um dos alunos dele que está numa situação precária. Então, é assim, a gente não pode ser escravo do dinheiro, mas a gente pode ganhá-lo e pode utilizá-lo para ajudar e facilitar a vida de uma outra pessoa, não necessariamente esperando resposta, esperando agradecimento, mas simplesmente fazer porque é o correto. Então, é isso. Agora eu vou deixar para vocês comentarem. Obrigada, Guadá. Me dão licença? Eu só queria uma observaçãozinha aqui que eu achei fantástico. Quando ele diz assim, bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade igual ao sangue no corpo, né? Eu acho isso aqui o máximo, né? Porque o sangue no corpo, quando ele para de circular, é quando a gente morre, né? Então, o dinheiro também. Quando ele para de circular, é como se a gente estivesse morta, né? Morta para uma vida melhor, morta para conceitos mais puros, mais bonitos, mais cheios de vida, né? Porque o dinheiro, ele é vida. Hoje nós fomos a um lugar onde a nossa colega colocou no Waze o endereço e o Waze, educadamente, gentilmente, nos mandou fazer um turismo por São Paulo, né? Então, nos mandou conhecer uma das comunidades maiores que tem aqui em São Paulo. E foi muito legal, porque a gente acabou rindo muito, a gente acabou achando aquilo o máximo, porque o que nós demoraríamos, sei lá, 40 minutos, nós demoramos 1h30 para chegar lá, né? Mas nos deparamos com uma grande realidade, né? A pobreza, né? Uma comunidade, como se vive lá, né? E tudo isso eu fiquei pensando depois, quando a gente abriu aqui e eu vi o dinheiro e a atitude, como é importante você também conhecer outros lados da vida, né? De como outras pessoas vivem, porque a gente acaba vendo o quanto a gente é feliz e nem sabe, né? Então, quando nós chegamos no lugar que realmente nós tínhamos que chegar, nós tivemos grandes experiências pelo caminho, grandes emoções, e de repente a gente nem percebe que isso existe, né? E está tão perto de nós, mas tão perto, que muitas vezes a gente não se dá conta disso. E aí, quando você percebe, né, que o dinheiro é como o sangue, ele tem que circular para fazer vida, né? O sangue, ele é vida. Então, se ele não circula, aquilo paralisa, a pessoa morre, né? Então, era isso que eu queria falar dessa lição, que eu achei maravilhosa. E eu tenho anotado aqui, uma das vezes que a gente leu essa lição, eu anotei aqui 10 regras para a educação com o dinheiro. Eu queria muito passar isso para vocês também, porque isso aqui eu devo ter escrito em 1900 e bolinha, ou senão quando Cabral chegou aqui, ele deve ter também deixado esse recado para nós. E ele diz assim, 10 regras para você educar e saber lidar com o dinheiro.
e ele diz assim: a primeira regra é informar, a segunda, a terceira e a quarta é demonstrar como você pode utilizar esse dinheiro, de que forma. E depois, o resto, até a 10ª, é a repetição. Então, você vai repetindo, 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 até você aprender como você vai saber usar aquilo que você tem, né? É uma regra de Rudolf Steiner, né? Na sua forma de ver a vida, que é maravilhosa, na antroposofia, e que eu gosto muito, e que muitas vezes pode colocar essas 10 regras, né? Na nossa vida para tudo, não só para você saber usar o dinheiro, mas para você saber usar aquilo que você tem, que você usufrui. É isso. Muito obrigada, gente. Elzinha. Obrigada, dona Carla. O microfone, fofa. Oh, pronto. Desculpa. Então, e depois que consegui fazer isso, né? Aprender a fazer isso, tem aquilo que nós já sabemos, né? Ação e reação. Então, nesse parágrafo aqui, que me chamou a atenção, que é por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Então, a volta, você tem um retorno, né? Quanto mais você vai fazer, você vai ser merecedora de muitas coisas maravilhosas também. E eu gostei muito do que a Guadalupe falou, né? Que falou do seu companheiro, né? Quer dizer, você recebe e aprende com o ato de outra pessoa a semear. Eu achei demais isso daí. Então, são as atitudes, não é só o falar, é você colocar em prática. Só isso, gente. Obrigada. Obrigada, Elzinha. Bem, deixa eu fazer um comentário para a gente rir um pouquinho. Eu tinha um colega que trabalhava conosco, que era médico e bucomaxilo, e ele falava assim: dinheiro nunca foi problema, viu, gente? Sempre é solução. Aí eu falei: para quem tem, né? Mas, na realidade, essa lição nos traz uma reflexão, né? Primeiramente, pensar como adquirir esse dinheiro, de que forma você está amealhando esse dinheiro na sua vida. Através do seu trabalho justo, através do seu suor, através da sua honestidade, né? Então, eu acho que daí tem um ponto que a gente tem que pensar, né? E a gente acredita que uma grande maioria são trabalhadores, que vão atrás da sobrevivência, através do trabalho, para conseguir o dinheiro, para sobreviver mesmo, se alimentar, comer, se medicar e tudo. E tem muitos outros que não estão nessa linha ainda, e que usam de qualquer artifício para poder conseguir o dinheiro fácil, né? Mas o doído de tudo isso, eu acho, é quando a gente se escraviza ao dinheiro, como a lição aqui fala, né? Que você faz tudo pelo dinheiro a qualquer preço, inclusive passando por cima de tudo, esquecendo de que tudo que nós temos é um empréstimo provisório nessa face terrena que nós estamos, né? E, diante dessa reflexão, a gente pensa, dentro da minha realidade, do meu universo, dentro do fruto do meu trabalho, o que é que eu tenho feito com o fruto do meu trabalho? Eu tenho trazido conforto para minha família, eu tenho trazido um pouco de desafogo para alguém que realmente está muito necessitado, o que é que eu tenho feito, né? Porque a gente sabe, às vezes, que a gente tem um medo do amanhã, e às vezes a gente junta ali com medo de perder, de faltar, né? E, de repente, a gente para e fala: meu Deus, o que é que me pertence, né? Então, que a gente tenha realmente, seja comedido em tudo, mas que a gente não tenha a avareza, nem a ganância de querer cada vez mais, mas que a gente saiba dividir, e não se tornar escravo de dinheiro, né? Que é isso que eu acho que deixa o homem numa situação muito mais complicada diante da vida. Ao mesmo tempo, a gente olha para o dinheiro e vê
pessoas que têm muito, muito, muito mesmo, e pessoas que têm um toque de Midas ali, põe o dedo e faz dinheiro fácil, né? E, de certa forma, eles também distribuem esse dinheiro que eles ganham. Porque tem pessoas que, no anonimato, apesar de serem muito ricas, fazem muito trabalho social. Eles doam muito, né? Então, são pessoas que têm o dom de multiplicar o seu talento, e, com isso, eles ajudam milhares de pessoas, através do trabalho que fornecem, e outras vezes pela própria caridade de doar, né? Então, a gente vê que tudo que nós temos aqui nesse planeta Terra é de Deus, tudo criado por Deus, né? Então, o dinheiro não pode ser um vil na vida de ninguém. Ele tem que ser uma bênção que chega para poder trazer o alimento, trazer o remédio, para trazer o teto, para trazer o conforto, né? Que a gente tem essa visão. E não achar que o dinheiro é o vilão, né? Achar que o dinheiro é péssimo, não é. Ele só é péssimo quando você usa esse dinheiro de uma forma errada ou quando você tenta buscá-lo de uma forma errada, né, de forma desonesta. Mas é uma bênção, como aqui diz a lição. Você ter a possibilidade de trabalhar, ganhar honestamente o seu salário, com o seu suor, e poder suprir as necessidades de sua família e daqueles que estão ao redor. Então, eu acho que é uma alegria muito grande quando a gente consegue ajudar alguém, e não que a gente queira nada em troca, porque eu acho que é aquela velha história que é real. Faz, simplesmente faz. Você pode fazer, faz. Não queira nada em troca. Eu acho que isso traz uma alegria muito grande de estar fazendo um pouquinho só do mundo que Jesus nos ensinou, né? Então, eu acho que o dinheiro é uma bênção e que nós saibamos usar esse dinheiro da melhor forma. E aqueles que têm esse dom de multiplicar tanto, que continuem multiplicando e dividindo para todos aqueles que precisam, que são muitos, como a dona Carmen viu. Às vezes a gente fica numa comodidade, numa zona de conforto dentro da nossa vida, e de repente o dia a dia, a rotina te joga num ambiente onde você vê uma miséria, vê tudo o que você não quer ver, e traz um sofrimento e uma reflexão muito grande. E eu acho que com a pandemia, desde então, a gente tem visto muito nas ruas, muitas pessoas vivendo na rua, morando na rua, famílias inteiras. E isso traz muita dor para a gente, né? Sentir que, apesar de todo o avanço tecnológico, da ciência, a gente ainda vê muitos irmãos em grande sofrimento e a gente vê ainda muito descaso, mas que a gente possa estender a mão todas as oportunidades que a gente tem. É isso, passa a palavra aí, meninas e meninos. Robertinho. Robertinho, cadê o Robert? É verdade. Só estou vendo ali a imagenzinha meio paradinha dele. Eu estou aqui. Não, é que eu acho que vocês falaram muito bem a respeito disso, né? Concordo com a Elza, o exemplo que a Guadalupe colocou, né? Foi muito bonito, né? É aquilo, se a gente for pensar em relação ao dinheiro relacionado com a doutrina espírita, né? Quando a gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, né? Em nenhum momento o Livro dos Espíritos nos coloca que é proibido você ter o seu ganho, né? Fruto do seu trabalho honesto. Em nenhum momento o Livro dos Espíritos nos proíbe de ter uma ascensão social. Como disse a dona Carmen, e como a gente vê em alguns outros textos relacionados ao Evangelho, comentados por Emmanuel, existe um que eu acho que é comentado por André Luiz, que fala sobre isso, né? Que, na realidade, o dinheiro, ele é os vasos circulatórios do organismo social.
Então, o dinheiro, ele circula para que ele possa exercer a sua finalidade, como todos colocaram, né? Com o dinheiro sendo aplicado de forma adequada e de forma correta, imaginem como seria o mundo, né? Um mundo que não usa o dinheiro para produzir armas. Um mundo que não usa o dinheiro para produzir guerras. Um mundo que não usa o dinheiro para segregar pessoas. Um mundo que não usa o dinheiro para violentar culturas. Um mundo que não usa o dinheiro para escravizar os mais fracos. Imaginem um mundo que usa o dinheiro para semear comida através de agricultura, através de pecuária, através da pesca. Um mundo que produz, que usa o dinheiro para pesquisar cura de doenças. Um mundo que usa o dinheiro para dar acesso à saúde a tantos que necessitam. Um mundo que usa o dinheiro para fomentar a cultura. Porque somente com cultura e educação nós iremos atingir a igualdade, o equilíbrio. Um mundo que se utiliza do dinheiro para que todos possam ter as mesmas oportunidades. Não importa que eu seja branco, que eu seja negro, que eu seja índio, que eu seja asiático, que eu seja cristão, que eu seja espírita, que eu tenha fé numa cultura afro-brasileira, que eu seja budista, que eu seja taoísta, que eu seja evangélico, que eu seja católico. O dinheiro, ele deve ser utilizado para a prosperidade da comunidade humana. E, infelizmente, se nós formos olhar a nossa história humana, o dinheiro, ele sempre foi utilizado diversas vezes para fazer justamente o contrário da sua finalidade, né? É uma luta dura? É uma luta dura, gente. A gente sabe que existem instituições, existem organizações, existem pessoas que vão ainda fomentar o dinheiro para benefício próprio. Mas, como disse a Joana, em silêncio, né? Existem muitos outros que também o fazem com a finalidade de auxiliar. Talvez essa seja uma das grandes doenças da Terra, né? A gente poder, um dia, perceber que o dinheiro ele deixou de ser virulento por causa da ação do próprio homem e se tornou cura e sustentação pela ação do próprio homem para o organismo social humano. Eu acho que é algo que a gente tem que ter sempre em mente, porque a história é semelhante a gente pegar palavras de vida eterna, né? E a Joana, um dia antes, abrir para verificar qual vai ser o tema do domingo. E aí a gente percebe que caiu a mesma lição, porque nós ainda não aprendemos, porque nós ainda não a refletimos o suficiente, porque nós ainda não agimos conforme a consciência plena no bem nos orienta. E assim acontece com o organismo social humano.
ele, historicamente, ele repete suas mazelas. Ele repete as suas sombras. Ele repete as suas guerras. Ele repete as suas escravizações, as suas xenofobias. Ele repete as suas declarações de ódio. Ele contamina meios de comunicação. Ele contamina comunidades inteiras. Coloca amigos contra amigos, irmãos contra irmãos. Mas, se essa é a nossa caminhada de lidar com essas situações, que nós possamos ser trabalhadores de todas as horas, aprendendo pouco a pouco, e como colocou muito bem a Guadalupe, exemplificando essas ações. Um dia, eu não vou saber dizer quando, mas eu tenho a esperança que é lei divina, nós chegaremos lá. Um dia, vivendo a experiência de que somos iguais, através de todas as oportunidades, continuaremos a ser espíritos trabalhadores. Talvez num determinado momento não mais encarnados, mas com toda certeza, convidados a trabalhar nessa seara, que é a seara do bem. Porque imaginem que nos universos da verdade aí afora, existem civilizações menos evoluídas que nós, mais agressivas que nós, necessitando passar por todos esses aprendizados. E talvez, os seus cristos estejam fazendo um trabalho luminoso, corajoso, de orientação e educação, na mente e no coração de todos aqueles que se encontram em processo de aprendizagem. E é isso, gente. É um tema que deixa a gente muito reflexivo, né? Agradeço a oportunidade de falar. Agradeço em nome dos meninos, eu e o Vanderlei. A gente está em minoria, então eu agradeço. Eu agradeço em meu nome e em nome do Vanderlei. Expressão dos meninos. Pronto. Beijo, gente. Verdade. A Suzy quer falar, a Rosa está ali quietinha, a Laurinda, a Claudinha. E aí? E a está quietinha também. Acho que está todo mundo meio pensando, viu, Roberto? É muito engraçado, né? Uhum. É muito engraçado que a Elza disse, hoje eu vou ficar quietinha. Aí ela pegou, ela comentou, depois ela fica cutucando a gente. Vai, fala, fala. Aí o linguarudo pega, chega lá e fala demais, tá vendo? Olha, eu fiquei pensando... Oi, Suzy, desculpa. Eu fiquei pensando só, também assim, dizem, né, que tem algumas coisas que, tipo, a beleza é difícil de você enfrentar numa reencarnação. Eu acredito que o dinheiro também, porque eu fiquei pensando, quando eu abri hoje, a primeira coisa que me passou na cabeça foi o seguinte, né? Tem pessoas que não têm dinheiro para dar, né? Mas elas têm atitude, né? De um abraço, de um ouvir, e outros que às vezes têm o dinheiro e, além de não fazer alguma coisa, também não têm essa atitude amorosa. E deve ser um grande aprendizado. E me lembrei do início do dinheiro, que era a troca. Eu acho que a troca, quando você tinha um saco de farinha e o Roberto tinha uma laranja, eu acho que isso foi o início de um amor, sabe? De um ato de amor, de a gente aprender a doar o melhor que a gente tem, que a gente conquista ali produzindo,
e doar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu próximo, e receber também. Aí foi entrando, né, N fatores aí no meio disso tudo, e foi conturbando, e virou esse grande mecanismo aí que, né, do organismo social que a gente está, e a gente está aqui, tem que aprender a lidar com tudo isso. Então, faz a gente parar para pensar mesmo, não conseguir ficar calado. Acho que a Suzy quer falar um pouquinho. Você Suzy? quer falar, A Joana não me deixa quieta. Me bota para orar, depois pediu para não fazer mais oração, porque eu faço muita oração. Consegue, aí eu tô quietinha aqui, ela me chama para falar. Gente, a gente tenta. Não, assim, já que todo mundo ficou quietinho, eu lembrei de uma coisa que eu li, não lembro onde, mas alguém com certeza deve saber, acho que a dona Carmen vai saber de onde deu referência disso, vocês vão saber, aonde acho que é na Bíblia, que eu acho, não sei, que fala que o rico, ele é muito mais tentado, ou seja, a missão de uma pessoa rica, ela é mais dura e difícil do que uma pessoa pobre, né? Embora a gente olhe uma pessoa que não tem dinheiro, que vive na miséria, que vive com aquela toda dificuldade para conseguir as suas coisas, e que o rico é mais, ele sofre mais, ele é mais, mas assim, é por quê, né? É porque exatamente ele está mais exposto a todas as tentações, a pior delas, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Por quê? Porque o rico tem dinheiro, tem facilidades, ele tem tudo que enaltece e favorece todas as suas inferioridades. O pobre pode ter inveja, pode ter cobiça, mas o rico, ele vai ser tentado no seu egoísmo, na sua vaidade e, sobretudo, ele é testado na sua caridade, na capacidade de usar o que ele tem de benefícios materiais, né, que o dinheiro lhe dá, uma educação de alto nível, uma casa bonita e confortável, proteção de frio, proteção da fome, né, pode viajar, pode estudar. E o que ele faz com tudo isso? Né? Como ele usa essa educação que ele recebeu em se tornar um advogado, um engenheiro, um médico, né? Ele consegue realmente ser um profissional de doação, ele consegue, sendo um advogado, defender o direito real das pessoas que precisam, que são marginalizadas e que são injustiçadas. O médico consegue ter compaixão adequada para cuidar e tirar a dor daquele que sofre. O professor catedrático, o doutor em ciências e tecnologia, ele consegue usar essa inteligência que Deus lhe deu para poder usar em favorecimento dos menos favorecidos, né? Então, o quanto o dinheiro é uma tentação na vida do indivíduo, né? Por isso que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a tentação que ele é submetido tendo muito dinheiro, ela é muito grande, né? E é isso que a gente tem que estar atento a isso. O pouco que a gente tem é o que a gente tem que dar. O óbolo da viúva também fala isso, né? Que ela não tinha nada, mas por conhecer a dureza da vida e da falta, ela conseguia dividir o pouco que ela tinha, porque ela reconhecia no sofrimento alheio quem tinha menos que ela, porque ela já se viu naquela situação e sabe o quanto isso é difícil. Então, nós devemos refletir nisso. O dinheiro que nós temos, o que nós fazemos com ele de fato? Nós vivemos para ter o nosso conforto, para ter a nossa comida, não passamos frio, não passamos fome, mas, além disso, quanto que nós damos de nós para o outro, que muitas vezes não depende do dinheiro. Como a dona Carmen falou, a Elza falou, a Guadalupe falou, é a atitude, né? A gente não precisa de dinheiro para caridade, mas se a gente tem dinheiro, nós podemos dobrar a nossa caridade.
Porque além do sofrimento emocional, psicológico, a gente pode dar um pouco de consolo físico, fazer essa pessoa. Então, é lembrar, se a gente comprou uma blusa nova, separa aquela mais velhinha ou aquela que não te serve mais, para você doar para quem precisa, né? Você conseguiu comprar um móvel novo, não vende, doa ele para uma pessoa que precisa, né? Então, é saber reciclar também as coisas, né? Como a dona Carmen disse, né, o sangue, né, o que não circula apodrece, né, então é circular o dinheiro, então parar para pensar nessas coisas, tudo aquilo que Deus nos deu, como o Chico disse, é tudo aquilo que a gente precisa, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, ganhando o dinheiro certo que a gente precisa, e estamos sendo testados nisso também, na nossa capacidade de desapego, né. Esse dinheiro que nos é dado hoje, ele é merecido, mas o que nós fazemos com ele? Vivemos a avareza, né, e nos acumulamos e sentamos em cima dele como tio Patinhas, né, ou não, né. Então essa lição vem para falar isso, né. O que que nós conseguimos circular mais daquilo que nós temos, não do ponto de vista só emocional e mental, mas também do ponto de vista físico. Não precisa dar milhões, às vezes R$ 10 pode dar o alimento de uma pessoa na rua, né. Então, não precisa de muito para a gente poder doar o que a gente tem, físico, mental, espiritual e material. Antes da Rosa falar, né, eu vou só colocar uma reflexão que eu já tive algumas outras vezes, né? Somos luz e sombra, né? Somos o positivo e o negativo, o yin e o yang, né? Então, algumas vezes, eu já conversei comigo mesmo e perguntei assim, Roberto, será que se você tivesse uma condição financeira extremamente confortável, se você tivesse muito dinheiro, o que será que você faria de verdade? Você faria isso que a Suzy falou? Você, você ajudaria de forma realmente efetiva? Ou você daria vazão aos seus desejos? E aí os desejos, eles são muito amplos. E são aqueles desejos que insuflam o ego. E quanto mais você insufla o ego, mais vazio você fica. E quanto mais vazio você fica, mais você deseja ter, né? E aí isso vai te afastando da humildade, vai te levando em direção ao orgulho e à vaidade. Porque como você se fixou no físico, né? Você acha que ter mais, conseguir mais, ser melhor que o outro vai te fazer feliz. E é justamente o contrário. À medida que você exercita esse abrir da mão, né, esse auxiliar, como a Suzy falou do óbolo da viúva, e como está na lição de hoje do Palavras de Vida Eterna, quando nós o fazemos, a gente acaba recebendo em troca de paz aquilo que a gente doou. E aí, você ter paz é você se aproximar da humildade, da calma, da paciência e da tolerância que o Cristo nos ensinou, né? Mas é um exercício, né? E eu me pergunto ainda hoje, né, Roberto, e eu acho que essa é uma reflexão que todos nós temos que ter. Se você ficar numa posição X, como é que você se comportaria? Qual seria a sua ação? Como seria a sua atitude? Você realmente já aprendeu um pouquinho? Você já consegue ser uma pessoa voltada ao bem?
né? Como diz no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, eu acho que é o Evangelho, depois vocês me corrigem, que tem um capítulo chamado, falando sobre sedes perfeitos como o vosso Pai o é, e o bom espírita. Será que a gente já consegue fazer isso? Eu acredito que ainda não. Como diz a dona Carmen, a gente ainda está engatinhando. Mas, como diz a nossa amiga Esther Salles, já fomos muito melhor, já somos muito melhores hoje do que já fomos no passado. Era isso que eu queria falar. Para a gente, eu continuo, cada vez que a gente lê um estudo desse no domingo, ou quando eu leio alguma coisa durante a semana, eu me pergunto: você já é capaz? Você está agindo em prol daquilo que você acredita? Se olhar de frente e se enxergar é um exercício poderoso. Valeu, gente. Acho que é a Rosa, né, Rosa, que queria falar. Rosa Oi, Luz. gente, eu só queria completar o que a Suzy falou, né? Tem uma música do Frejá que ele fala assim: eu desejo que você tenha dinheiro, mas que você saiba quem é dono de quem, né? Então eu penso assim: se Deus possibilitou uma pessoa a ter um pouco melhor de condição, dinheiro, por herança, por casamento, por uma sorte, ganhou na loteria, vendeu uma coisa muito legal, ou pelo seu esforço pessoal, então Deus possibilitou. Essa possibilidade foi real. Então eu penso, bom, então se ele deixou acontecer, deve ter um motivo, um para quê, né? Então uma vez eu li, acho que foi uma reflexão até do Chico, ele dizendo que até a mulher que você acha fútil, aquela que compra roupas, a que, vamos chamar uma dondoca, vamos dizer assim, ela faz uma distribuição de renda quando ele colocando, né? Ela vai ao cabeleireiro, vai à manicure, quando ela tem a massagista, ou quando tem uma funcionária. Eu penso assim, que até dessa maneira que aparentemente seria, talvez, assim, tão assim, fútil, ela possibilita a distribuição de renda. Então, quando eu penso com uma pessoa assim em questão de dinheiro, eu penso, ela tem que ser responsável de distribuir renda, seja através dos seus funcionários bem pagos, com plano de saúde, ou com um salário justo, um trabalho justo, seja através de uma pessoa que lhe atende. Eu acho que ela, mesmo que ela não perceba ou não queira, não fosse a sua intenção, não intencionalmente, ela se torna parte integrante, parte da vontade de Deus, do plano de Deus, sabe? E que se por acaso ela tiver a consciência, a humanidade e posterior uma atitude, aí sim seria, vamos dizer, maravilhoso, o melhor dos mundos. O Bill Gates, ele doou o dinheiro dele para a fundação e deixou, sei lá, tantos milhões para os filhos de sangue dele. E o resto ele doou. Ele falou: não, vocês tiveram ótima educação, vocês têm uma grana aqui para começar, o excedente vai ser para a fundação, sabe? A gente está falando em superlativo, mas gente normal, gente humana assim, eu acho que se a gente tem, por exemplo, uma certa condição, é para quê? É para mim, só para o meu egoísmo, que até quando você tem muito dinheiro, você compra um carro do ano, compra jatinho, viaja para tudo quanto é canto, ok, você está alimentando o seu ego, mas chega uma hora que dá um vazio. Eu conheço algumas pessoas assim, que elas são hiper ricas, assim, estão nas 100 maiores do Brasil, e elas têm um vazio, uma tristeza no olhar. Claro, elas executam, elas dão caridade, se você pedir alguma coisa, ela vai lá, ela participa de ações sociais, mas tem uma tristeza, por quê? Porque elas focaram tudo que ela ganhou para si. Na hora que ela, é como se falasse, ó, dá um pouco do que tu tem, vende e vai dar, você vai ser feliz, igual na parábola daquele jovem rico, né? E as pessoas às vezes, não têm tanta coragem de se desprender. Eu acho assim, se Deus possibilitou, é para pensar, bom, você foi muito bem nesse quesito, ganhar dinheiro. E agora, o que faremos com tamanha abundância, né? Essa abundância, na meu ver, ela tem que ser repartida voluntariamente, se seria muito melhor, conscientemente, ou talvez de modo assim, tem que ser desse jeito mesmo, nem que a pessoa não perceba. Mas é para quê? Para que serve tanta abundância, né? Seja de dinheiro, de riqueza, tem que ser colocado para distribuir. A matemática de Deus. Você divide, você multiplica. Você dá, você não tem menos, você tem mais. Eu acho que é bem assim. Era isso, gente. Obrigada.
Obrigada, Rosa. De tudo, eu faço uma pergunta aí, né? Na realidade de cada um de nós hoje, o que é que eu tenho feito hoje? Que não adianta eu sonhar com o que eu vou ter mais, porque eu não, né? Hoje, qual é a sua realidade? Qual é a sua postura dentro do seu perfil econômico, financeiro? O que que você faz, né? Eu estou fazendo essa pergunta para mim também, gente. E fica aí no ar essa pergunta para a gente repensar sobre como a gente tem feito uso do que Deus nos deu em forma de dinheiro, né? Que está na lição de hoje em relação a dinheiro mesmo. Vamos pensar. Dona Carmen está aí? Saiu? Eu acho que ela saiu. Eu acho que está na hora, né, Roberto, da gente tentar ler uma das questões lá. Eu acho que ela deve ter caído, Dona Carmen. Eu acho que deve ter caído a internet dela. Eu acho que deve ter caído, porque eu não encontrei aqui na tela. Quer que eu leia e depois ela entra, Joana? Será? Ela está entrando, ó. Está entrando? Falou, Oi, Dona Carmen, entrou na hora certinha, hein, poderosa? Questão 107. Você está sem microfone. Sem microfone, Dona Carmen. Fone. Está nos Tá ouvindo? ligando, gente. Estou ouvindo a senhora, Olha, sim. eu Nós estamos tô. ouvindo. Vocês Nós estão me estamos ouvindo a ouvindo? senhora. Estamos, sim. É a Porque questão 100 aqui eu não vejo nada. Eu só Mas estamos... 7. 107. 107, isso mesmo, Dona Carmen, certinho. Gente, vai Estamos te cair ouvindo, de novo. sim. Ô, Joana, eu não sei até Oi, a hora que ele cair. Eu vou tá lendo, bom. quando cair, vocês me interrompam, porque eu não tenho culpa. Eu vou Tranquilo, ler Dona a Carmen. 107. Oi? 107. Oi? Isso. Caracteres gerais dos espíritos bons segundo a ordem. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo a ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas das suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Gente, eu vou parar um pouquinho, porque eu estou me lembrando da lição de abertura, né, do Palavras de Vida Eterna, e aí eu me lembro de Emmanuel, que ele diz que nós temos 4 fontes de desafios para a nossa evolução. É o dinheiro, a beleza, o poder e a inteligência. Se nós soubermos usar esses 4 pilares, nós conseguiríamos desafiar de uma forma tranquila, desafiá-los de uma forma tranquila e dar o primeiro passo para a nossa evolução, né? Agora, se a gente não conseguir, porque são desafiadores esses itens, é quando a gente fica escorregando no gelo, né? Não consegue caminhar para frente. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja, nem pelos remorsos ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nela. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho,
nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. A esta obra pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram considerados divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Isto já fica para a semana que vem, que é a pergunta 108. Mas é muito interessante essa lição de hoje, né, que vem completar a palavra de vida eterna, como eu falei, porque realmente, quando eu consigo superar a matéria ao espírito, é porque realmente eu estou com uma dificuldade muito grande de evolução, né? Agora, quando eu consigo superar o espírito à matéria, realmente eu estou tendo pelo menos boa vontade, né, de conseguir caminhar sempre adiante nessa tarefa tão difícil, né, que é a evolução. E você se considera um espírito, pelo menos, bom. Bom, não maravilhoso, mas pelo menos um espírito de boa vontade que está fazendo de tudo para melhorar. É isso, gente. Joana, ó céus, ó Um dia terra. chegaremos aí, dona Carmen, com todas essas qualidades de espíritos bons, né? A senhora acho que ficou, agora congelou a senhora, nós não estamos te ouvindo. Mas, Alberto, eu acho que está na hora das vibrações quase, né? Isso. Acho que agora a gente pode, todos juntos, um pensamento harmonioso, equilibrado, tranquilo, tendo todas essas reflexões, né, que o estudo de hoje nos proporcionou, né, que nós possamos envolver a Joana para que ela possa realizar as vibrações da tarde de hoje e a prece pelo planeta. E assim, Joana, que a paz do Cristo seja contigo e com todos nós. Que assim seja. Graças ao Pai. Agradecemos vocês todos que estão aqui nessa reunião, aprendendo e falando sobre o Evangelho de Jesus. Como é bom participar e sentir que todos estão empenhados nessa lei divina do bem, do amor, das verdades de Cristo, dos valores que Ele nos trouxe. Gente, não se desesperem quando pensem em dinheiro. Não se desesperem achando que ele é mal visto. Não, é bênção divina. Essa lição foi bem posta hoje para vocês. A gente precisa fazer o bom uso dessa bênção que Deus nos dá. Não se preocupem em demasia, em tê-lo. Simplesmente trabalhe. Faça o melhor de si para a sobrevivência, dentro da honestidade. E ele virá como paga pelo seu esforço de trabalho. E vai ajudar na sobrevivência dos seus e ao seu derredor. É bênção divina. Maior ainda, quando a gente consegue dividir. Trazer o pão, trazer o teto, trazer o remédio, trazer o acolhimento para aqueles que nada têm e sofrem ao relento. Tranquilize seus corações, aqueles que muito têm. Tranquilize os corações, aqueles que nada têm.
Porque foi posto por Jesus que as aves do céu não se preocupam e elas se alimentam todos os dias, nada falta para elas. Confiem, irmãos. Deus proverá todas as suas necessidades. Simplesmente siga no bem. Não se preocupe em amontoar. Não se preocupe. Simplesmente viva o dia de hoje e do agora. De tudo isso, nos traz a lembrança de que não estamos sós, de que nossa vida terrena é provisória e que tudo passará. A aflição passará, a miséria passará, tudo passará. Mas o amor do Pai, de seu amado Filho, por cada um de nós, é uma verdade única. Assim como a lei do progresso. Todos iremos evoluir, porque assim é a lei do Pai. O planeta hoje precisa dessa reeducação. Precisa que cada um de nós façamos uma autoavaliação do que podemos melhorar em nós mesmos, sem apontar nem julgar ninguém. A cada um de nós cabe essa reflexão. A cada um de nós cabe zelar pela vida e pelo nosso planeta. Com esse intuito, com esse desejo, atitudes têm que ser tomadas. Atitudes como essa reunião, onde vocês rezam pelo planeta. Atitudes pequenas, como jogar o lixo no lixo, zelar pelas plantas, zelar pelos animais, zelar por si próprio, pelo seu irmão, pelo próximo. Todas essas pequenas atitudes são atitudes que levam à melhoria do nosso planeta. Vamos cuidar da nossa água. Vamos cuidar da nossa planta. Vamos cuidar do nosso irmão. Nosso irmão fraterno, animal inferior, ou nosso irmão próximo. Irmãos, com esse sentimento que nos invade, vamos mentalizando essa nossa terra linda, esse planeta que nos abriga, pedindo e rogando ao Pai que tenha misericórdia e que faça nossos corações se abrirem para a essência do viver. E juntos vibremos por esse planeta Terra. Vibremos por todos os nossos irmãos, onde quer que estejam. Que recebam o nosso abraço fraterno. Que recebam o nosso amor. E que tenham a misericórdia do Pai. Que o nosso planeta, nesse momento, sinta essas vibrações de muito amor, de paz e de união. Sinta a mão de Cristo, zelando por cada um de nós, fazendo de nós uma família única, onde eu cuido de você, e você cuida de mim, e nos cuidamos, porque a vida deve ser respeitada, zelada, acolhida e amada. Com esse sentimento, a gente agradece a presença de vocês. Agradecemos a espiritualidade.
Agradecemos aos nossos mentores que aqui estão, nos conduzindo nessa reflexão. Que possamos, irmãos, nos desapegar da matéria e lembrar que a nossa vida e o nosso espírito é eterno. E cada um de nós, nesse momento, receba em seu lar uma luz envolvendo cada um de nós, assim como adentrando em cada lar, levando as energias, os miasmas, e trazendo a serenidade e a paz. Que o amor de Jesus encontre morada em seu coração e que faça cada dia melhor no plano de seu viver. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, que possamos nos encontrar no próximo domingo. Sempre vibrando o bem e a bondade, o amor e a paz. Que a paz de Deus esteja conosco. E que tenhamos uma ótima semana. Graças a Deus.